nobres vereadores, público presente e aquele que nos acompanha via internet. Boa noite. 8ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Chavantes. Solicito à senhora segunda secretária que colha a assinatura dos senhores vereadores. Como a quórum regimental, em nome de Deus, dou por aberta a presente sessão. Submeto ao plenário para apreciação, discussão e a votação a ata da 7ª sessão ordinária realizada no dia 2 de maio de 2017. Em discussão. Ninguém querendo discuti-la em votação. Os favoráveis sentados e os contrários em pé. Aprovado por unanimidade a ata da 7ª sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das matérias incluídas no expediente. De acordo com o parágrafo 3 do artigo 112 do Regimento Interno, o vereador que tiver interesse em manifestar sobre a matéria lida deverá usar a palavra no pequeno expediente. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, aqueles que nos assistem via internet, uma boa noite. Câmara Municipal de Chavantes, Estado de São Paulo, projeto de lei número 24 de 2017. Prefeitura Municipal de Chavantes, ofício 120-05-2017. Assunto: convocação da sessão extraordinária encaminhada projeto de lei Chavantes, 9 de maio de 2017. Senhor Rafael Lopes Garcia, presidente da Câmara Municipal de Chavantes, em seletivo senhor presidente, é com respeituoso cumprimento em consonância com o artigo 68 do inciso 21º da Lei Orgânica Municipal, vindo pelo presente convocar a Câmara Municipal para uma sessão extraordinária a ser realizada no dia 11 de maio de 2017, com início ao horário que convier a Vossa Excelência e os seus nobres
para que a liberação e a votação do incluso projeto de lei é tratar a abertura do crédito suplementar no valor de R$ 245.500, com fim expressivo de suplementar a dotação do orçamento corrente com a vista no atendimento de despesa vinculada e ação governamental do ensino fundamental, recurso vinculado à transferência de cotas do salário da educação, QSE. Considerando que o acordo com a estrutura orçamentária financeira do recurso vinculado à cota do salário da educação, QSE, disponibilizados em conta corrente na modalidade da suprevite financeiro e faz necessária a adequação de parte desses recursos, em prol o investimento a ser realizado junto à unidade escolar do ensino fundamental infantil, com vista na promoção do fornecimento do uniforme para toda a rede escolar, com camiseta, jaquetas, calças, bermudas, masculina e feminina, short, saia, tênis, velcro e tênis com cordão, totalizando ao todo para o ensino fundamental e infantil R$ 8.679 peças. Assim, exposto ao motivo que nos leva a apresentar a referência ao projeto de lei, solicitamos ao senhor presidente que se submeta ao plenário em regime de urgência especial, tendo em vista que os recursos estão à disposição à conta do recurso QSE, que ainda consideramos necessidade de seguintes projetos de obediência às normas estabelecidas na lei número 8.666/93, alterações vistas a se tratar despesa relevante e erário público e de grande interesse da população, em especial aos alunos da rede municipal e de ensino. Sendo para o momento excedente do poder, contar com a vossa colaboração por parte dos nobres da Casa de Lei, na aprovação do presente, agradecemos antecipadamente ou aproveitamos para retirar elevados votos de estima e destina a consideração. Atenciosamente, Márcio Jesus do Rego, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Chavante, ofício número 123/05/2017, assunto: cancela a sessão extraordinária e encaminhando o projeto de lei. Chavantes, 11 de maio de 2017. Excelentíssimo senhor Rafael Lopes Garcia, presidente da Câmara Municipal de Chavante. Excelentíssimo senhor presidente, com respeituoso cumprimento e pós analisar nunciosa a reunião com a equipe de governo, vimos que o presente solicitar o empréstimo de Vossa Excelência no sentido que haja o cancelamento da sessão extraordinária, convocando para o dia de hoje, através do ofício número 120/número 5 de 2017. Solicitamos ainda ao projeto de lei que seria objeto de apreciação pelo plenário em suscitada sessão extraordinária, seja colocado em pauta para a próxima sessão ordinária desta Casa de Lei, que seja apreciada em regime de urgência especial, pelo motivo já expressado na expediente anterior. Sendo só para o momento e ciente para o poder contar com a valiosa colaboração por parte dessa nobre Casa de Lei em cancelamento da sessão extraordinária, ora convocando na aprovação do projeto de lei que trata da abertura de crédito suplementar para aquisição de uniforme para os alunos da rede municipal de ensino na próxima sessão ordinária. Agradecemos antecipadamente e aproveitamos para retirar elevado voto de estímulo e distinta consideração. Atenciosamente, Márcio de Jesus do Rego, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Chavante, projeto de lei número 24 de 2017. Dispõe sobre a abertura do crédito suplementar e dá outras providências. Márcio de Jesus do Rego, Prefeito Municipal de Chavante, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Chavante, em sua sessão no dia 2017, aprova. Artigo 1. Fica ao Poder Executivo Municipal
autorizar a proceder à abertura do crédito suplementar em conformidade com as normas da Lei número 4.320/63, no valor de R$ 245.500, com o fim específico de suplementar a dotação de orçamento corrente e observadas demais desdobramento. Poder Executivo, Secretaria Municipal de Educação, Ensino Fundamental, ficha 164.3.390, 3200, material de distribuição gratuito, valor 150 mil. Ficha 202.3390, 3200, material de distribuição gratuito, R$ 95.500. Artigo 2. Servirá de recurso para a abertura do presente crédito o produto da parte de superativo financeiro em conformidade com o artigo 43 da Lei 4.320/64, constante em balanço patrimonial de 31/12/2016, vinculado ao Código de Aplicação 05.220.00, conta do salário da educação, conforme segue. Do superativo financeiro, R$ 245.500. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogada a disposição é o contrário. Chavantes, 8 de maio de 2017. Márcio de Jesus do Rego, prefeito municipal de Chavantes. Em conformidade com o regimento interno desta Casa, o projeto de lei de número 24 de 2017 é considerado objeto de deliberação. Câmara Municipal de Chavantes, Comissão Financeira e Orçamento, projeto de lei número 23 de 2017, emenda número 3, 2017. Altera o artigo de 1 e 27 do projeto de lei número 23 de 2017. Artigo 1. Esta lei e seus anexos fixados as diretrizes gerais, a administração pública municipal para o exercício financeiro de 2018, orienta a elaboração da lei orçamentária e dispõe sobre o assunto determinado pela Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 27. O Poder Executivo e Legislativo, com a vista à execução orçamentária de 2018, está autorizado a abrir o crédito suplementar até o limite de 10% do exercício de 2018, observada nas normas de lei 4.320/64 e a Constituição Federal. Sala de comissão em 11 de maio de 2017. Submeto ao plenário a emenda de número 3 de 2017, em única discussão e votação, com os pareceres favoráveis das comissões competentes. Em discussão. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, agradeço a presença de todos vocês. Acho que isso poderia ser praxe aqui em nossa casa, uma vez que tem dias que estamos só nós aqui. Bom, senhor presidente, eu gostaria de falar a respeito dessa emenda, tendo em vista que o senhor prefeito enviou para nós o projeto, e seu artigo 27, ele dispunha que a suplementação poderia ocorrer a qualquer momento e de qualquer valor, o que infere a lei
e é inconstitucional. Por essa razão, criamos esta emenda para que estabelecesse o limite de suplementação, que realize-se até 10% do valor orçado durante o ano. Isso, infelizmente, não sei se o senhor prefeito tem conhecimento, ou isso partiu diretamente do setor de contabilidade, mas isso não se deve ocorrer. Então, eu espero que essa casa tenha noção do que se trata e que tenha a postura de fazer as coisas corretamente. E espero que os vereadores, caso favoráveis a esta emenda, sustentem a posição para que não ocorra o que já ocorreu nesta casa anteriormente. Só isso, senhor presidente. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra em votação. Os favoráveis sentados e os contrários em pé. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação a emenda de número 3 de 2017. Encaminho a mesma à Comissão de Justiça e Redação para que elabore um novo projeto de lei de número 23 de 2017, devidamente emendado. Câmara Municipal de Chavantes. Indicações número 25, 2017. Senhor Rafael Lopes Garcia, presidente da Câmara Municipal de Chavantes. O vereador que subscreve o termo do artigo 170 do regime interno dessa casa indica ao senhor prefeito municipal para que determine a secretaria competente para que seja construída uma instalação de cobertura de proteção na entrada do Centro de Saúde Dr. Vanor Torres de Bittencourt e na entrada do posto de atendimento Gislane Vieira de Melo. Justificativa. Como é conhecimento de todos, os pacientes necessitam ir de madrugada no posto de saúde para entrarem na fila para conseguir guia de consulta para atendimento médico. O mesmo acontece com as pessoas que têm consulta agendada em outra cidade, ficando ao relento, exposto ao frio, vento e chuva. Achamos de sumo deixar os nossos municípios, principalmente as pessoas doentes e idosas, numa condições dessa, já que os prédios não podem ser abertos antes do horário para alojar os pacientes. Com a instalação da cobertura, iremos diminuir o desconforto do nosso paciente e de seus acompanhantes, sendo que tal estrutura não seria oneroso ao cofre público, considerando o benefício que trairá à nossa população. Plenário Falso Mansur, 12 de maio de 2017. Vereador Hilton de Oliveira. Apoio. Ana Fátima Moreira Pereira. Celso Nascimento da Silva. Daniel Belizardo Oliveira. Luiz César Pedro Longo. Luiz Felipe de Paulo Jacinto. Maicon Henrique Brizola. Rafael Lopes Garcia. Chile Aparecida Vieira. De acordo com o artigo 170 do Regimento Interno da Câmara, encaminhe-se a indicação de número 25 de 2017 ao senhor prefeito municipal. Ministério Público do Estado de São Paulo. Promotoria de Justiça de Chavantes. Chavantes, 2 de maio de 2017. Ofício número 52/17. Referência FA número 37-0240000-371/2016. Em seletivo, senhor, em complementação às informações anteriormente encaminhadas, remetente ao anexo da cópia do ofício CDHU/900.00.00/9, .00.0300/390/2017, relativo ao conjunto habitacional Antônio Rubio Medina, para
ciência e acompanhamento da sólida informação quanto ao processo de regularização do letramento no prazo de 30 dias. Na oportunidade, relevo as vossa excelência, protesto de elevada estima e apreço. Marcelo Gonçalves Saliba, promotor de justiça. Excelentíssimo senhor Ari Ramos da Silva, presidente da Câmara Municipal de Chavantes. Ofício do promotor de justiça solicitando informações sobre o processo de regularização do conjunto habitacional Antônio Rubio Medina. Encaminho o mesmo ao departamento jurídico para as providências necessárias. Senhor presidente, não há mais séria. Como não há mais matérias para o expediente, passamos ao tratamento do pequeno expediente, que é dedicado a comentários sobre a matéria lida, e ao grande expediente, que é dedicado aos assuntos de interesse público. Os senhores vereadores terão 2 minutos para realizarem suas inscrições. Você vai falar aí, né? Não pode, ele vai reclamar ali. Encontra-se escritos para fazer uso da palavra. Com a palavra, o nobre vereador Luiz César Pedro Longo. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente e todos aqueles que nos assistem via internet. É de grande satisfação nossa hoje ver essa Casa de Leis lotada, vamos dizer assim. São alunos da ETEC, isso? Recursos Humanos? 2 salas ou uma? Ótimo, bastante alunos. Estão todos de parabéns. E essa Casa de Leis está aberta à disposição de vocês a hora que precisarem. Tá? Senhor presidente, gostaria de parabenizar o nobre vereador Hilton, pastor Hilton, pela indicação que ele fez a respeito de uma cobertura nos 2 postos de saúde de nossa cidade, no qual as pessoas acordam de manhã, às vezes com chuva, e vão fazer seus agendamentos de suas consultas e tomam a chuva da madrugada. Eu acho que é um fato simples de resolver, fazendo uma cobertura. Simples, fácil, que vai agradar muita gente. E por isso assinei e dou total apoio a essa indicação do nobre vereador. Outra coisa, senhor presidente, a gente cobra muito o poder executivo, às vezes, de
projetos que chegam aqui com erros de grafia, né? Então, eu acho que nada mais justo também da gente cobrar a promotoria de justiça, no qual eu acho que o doutor Marcelo não está sabendo. Mas é o segundo ofício que chega a essa Casa de Leis. Excelentíssimo senhor Ari Ramos da Silva, presidente da Câmara Municipal de Chavantes, e no qual Ari Ramos da Silva já foi da outra gestão. Hoje é o senhor Rafael Lopes Garcia, nosso presidente da Câmara. Então eu acho que como a gente às vezes pega no pé do prefeito porque erra a data, erra alguma coisa desse tipo, gostaria que o doutor Marcelo também tivesse ciência desses ofícios que estão chegando aqui. Então, o presidente da Câmara verdadeiro hoje, nessa legislação de 2017, Rafael Lopes Garcia, e não Ari Ramos da Silva. Obrigado, senhor presidente. Só isso. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, suspendo a sessão por 10 minutos.
Silêncio aí, por favor. Célio, nobre vereador, por favor, vamos começar a sessão, por favor. Silêncio aí. Decorrido o intervalo regimental, solicito à senhora, segunda secretária, que proceda à verificação do quórum dos senhores vereadores. Ana Fátima Moreira Pereira, presente. Célio Nascimento da Silva. Presente. Daniel Belisário de Oliveira. Presente. Hilton de Oliveira. Presente. Luiz César Pedro Longo. Presente. Luiz Felipe de Paula Jacinto. Presente. Maicon Henrique Brizola. Presente. Rafael Lopes Garcia. Presente. Shirley Aparecida Vieira. Presente. Como o quórum é o mesmo do expediente, dou por reaberta a presente sessão, passando ao tratamento da ordem do dia. Câmara Municipal de Chavantes, Estado de São Paulo. Parecer. No Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e da Comissão Finança e Orçamento, referente às contas da Prefeitura Municipal de Chavantes no exercício de 2013. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Gabinete do Conselho Edgar de Camargo Rodrigues. Parecer. TC 001754/026/13. Município Chavantes. Prefeito Osmar Antunes. Exercício 2013. Requerente. Prefeitura Municipal de Chavantes. Osmar Antunes, prefeito. Em julgamento. Reexame do parecer da Egrégio, primeira Câmara em sessão de 22/9/2015, publicada no DOE de 14/10/2015, advogado Arido Mendonça Branzão, OAB São Paulo, número 197.602, Maria Natália de Fiore, OAB, São Paulo, SP, número 296.180, e outros. Emenda. Preliminar de nulidade, avaliação integral dos elementos de defesa, pretensão afastada, déficit orçamentário, resultado financeiro negativo no antecedente exercício, conjuntura materializada a despeito da alerta emitida pelo corte, contingenciamento ineficaz, distorção do planejamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentária e no plenário plurianual. Abertura de créditos adicionais em patamar superior ao permissivo legal. Deletérias evolução da dívida do curto prazo. Comprometimento da liquidez e metida distorção do saldo da dívida de longo prazo. Origem na falta de contabilização de precatórios judiciais, royalties, desvio de finalidade na aplicação dos recursos, reexame desprovido. O egrégio plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada 23 de novembro de 2016, pelo voto do Conselho Edgar Camargo Rodrigues, relator Antônio Roque Cittadini, relatado Renato Martins Costa, Cristina de Castro Moraes e Cid Stanilau Beralt, e do substituto de Conselheiro Márcio Martins da Costa, preliminares afastado da inutilidade. Arguida pelas recorrente, conheceu do pedido de reexame e, quando ao
Mérito negou-lhe provimento com instituto de manter a parecer desfavorável das contas do prefeito de Chavantes, antinente do exercício de 2013. O processo ficará disponível ao interessado para a vista de extração da cópia, independentemente de requerimento de cartório do conselho relator. Solicito ao vereador Luiz Felipe de Paula Jacinto para que se dirija-se à tribuna para fazer a leitura do seu parecer como membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, público que nos assiste via internet. Farei a leitura do parecer que elaborei com relação às contas do exercício de 2013. Comissão de Finanças e Orçamento. Assunto: contas da Prefeitura Municipal de Chavantes, exercício de 2013. Interessado: Osmar Antunes. Parecer favorável ao relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A Comissão de Finanças e Orçamento, nos termos do parágrafo 1º do artigo 219 do Regimento Interno, vem tempestivamente exarar parecer referente às contas da Prefeitura Municipal de Chavantes, exercício 2013, pelos motivos abaixo expostos. Da preliminar. Em sede de liminar, alega o peticionário o descumprimento do artigo 219 do Regimento Interno desta Casa. Contudo, conforme certidão exarada pela Procuradora da Câmara, em 20 de abril, o parecer do Tribunal de Contas foi publicado no site da Câmara, tanto como notícia 23/3/2017, como também contas públicas, em 27/3/2017. Desta forma, não se configura a violação ao devido processo legal. Ademais, o parecer ainda foi publicado em jornal de circulação regional, conforme consta as folhas 305. Por conseguinte, em que pese a brilhante tese da defesa, o artigo 31, parágrafo 3º da Constituição Federal é claro ao informar o prazo máximo para julgamento é de 60 dias, não podendo ser entendido extensivamente. Ainda, esta Casa preza pelo prazo regimental, dando 60 dias à população averiguar, questionar e participar do processo de julgamento das contas. Contudo, não se pode confundir o parecer técnico da Comissão de Finanças e Orçamento com a disponibilização das contas à população. A participação popular não influencia no parecer técnico da comissão. Portanto, preliminar de nulidade no procedimento afastada. 2. Do mérito. 2.1. Dos documentos juntados ao processo TC 1754/026/13. Sustenta ainda o excelentíssimo senhor Osmar Antunes a nulidade do parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em decorrência o sumiço de mais de 1.000 documentos entregues à Unidade Regional de Marília. Contudo, tais documentos estão com processo anexo 10
e 11, referente ao documento juntado às folhas 146/165 do TC 1754/026/13 e se encontram na Secretaria da Câmara para a população e para o prefeito à época. Note-se que, mesmo tendo sido notificado no dia 27 de março para tomar ciência do processo e dos documentos que o integram, lhe facultando a possibilidade de retirada de cópias, folhas 341, bem como o estudo detalhado do processo, isto não foi feito. Haja vista a elaboração da tese de que os documentos foram obliterados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Unidade Regional de Marília. 2.2. Do resultado da execução orçamentária. Em que pese a defesa apresentada, alegando que os resultados da execução orçamentária da gestão anterior influenciou no resultado referente ao ano de 2013, não deve prosperar, pois o senhor Osmar Antunes foi alertado por 4 vezes sobre o descompasso entre as receitas e as despesas. E mesmo assim, a gestão não se preocupou em conter gastos não obrigatórios e adiáveis, tendo em vista a ausência de lastro para suportar o déficit orçamentário, conforme demonstrado pelo Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. O procedimento ocasionou uma piora de 95% no resultado financeiro em relação ao exercício anterior, cujo saldo negativo, no final do exercício, representou mais de 2 meses de arrecadação do município, significando que a gestão caminhou na contramão do equilíbrio preconizado no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Embora a simetria na defesa apresentada, inconcebível a elaboração de parecer em desfavor à sentença emanada pelo Tribunal de Contas. Por todo o exposto acima, opina-se pela aprovação do parecer o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que julgou irregulares as contas da Prefeitura Municipal de Chavantes no exercício de 2013. Este é o parecer, Câmara Municipal de Chavantes, 24 de abril de 2017. Luiz Felipe de Paula Jacinto, relator, com o relator Maicon Henrique Brizola, secretário. Bom, senhor presidente, eu quero fazer apenas algumas considerações a respeito do parecer. Gostaria de informar os vereadores que, não sei se eu acredito que não tiveram tempo de ler o processo, prefiro pensar assim, mas eu tive e me dispus a analisar friamente como um legislador e fiscalizador que sou, eleito pela população para fazer isso. Então, eu não podia jamais conceder um parecer contrário a um órgão especializado, técnico, extremamente capaz do que faz, com uma decisão completamente elaborada. Quero informar os senhores que durante este ano de 2013, na gestão, houveram mais de 30 denúncias no Tribunal de Contas, das quais mais de 20 foram tidas como irregulares. Portanto, o Tribunal de Contas, ele apontou elas durante todo o ano. Como temos nos documentos anexados ao processo, ele foi notificado durante 4 vezes. Então, não venha ele alegar ignorância, pois isso não cabe. Existe notificação assinada por ele e ele não tomou
as providências cabíveis à época. O que me estranha é exatamente isso, pois quando nós assumimos um cargo, ainda mais um cargo como esse, nós sabemos das responsabilidades e dos deveres, as obrigações que temos. Então, é necessário que saiba de fato o que está fazendo. E eu acredito que ele não sabia, não só no ano de 2013, porque aí até pensei, é início, talvez vai mudar, mas não. 2014 continua com os mesmos erros e os processos estão nesta casa à disponibilidade dos senhores, e gostaria daqueles que não tiveram oportunidade em lê-lo, que leem, pois ficará nessa casa à disposição 60 dias. Muito me espanta saber que os senhores vêm dizer que o senhor prefeito era honesto. Quero aqui deixar claro que ninguém está questionando honestidade ou não. Ninguém aqui está julgando se houve roubo, desvio, não se trata nada disso. Então, uma coisa que aprendi desde pequeno é que honestidade não é qualidade, é um dever de cada um de nós. Ainda mais quando se trata de administradores públicos e nós, legisladores, que nos dispusemos a se dispor ao outro, porque nada mais é a nossa função do que fazer para o outro e não para nós. Se pensarmos, por outro lado, na questão administrativa, muito pior, porque, ao meu ver, o senhor prefeito foi um péssimo prefeito para a nossa cidade, tanto que hoje nós estamos aí amargando a herança de tantos buracos, de tantos matos, de uma cidade que foi literalmente abandonada. Então, jamais justificaria meu voto a favor dele e desfavor de um tribunal competente. Bom, senhor presidente, eu só gostaria de pedir a decência de meus pares para que, como fiscalizadores, como homens eleitos pelo povo, exerçam de fato a sua função aqui nesta casa, nesta noite. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Solicito ao vereador Luiz César Pedro Longo para que se dirija-se à tribuna para fazer a leitura do seu parecer como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente e todos aqueles que nos assistem via internet. Senhor presidente, hoje a gente já passa por uma prova aqui a respeito das contas de 2013 do senhor Osmar Antunes. Para que todos saibam, eu, o Felipe e o Maico, a gente faz parte da mesma comissão. Nós fazemos parte da Comissão de Finanças e Orçamento, no qual é o que dá os pareceres. Só que nós fizemos os pareceres apartados. O Felipe fez a favor ao Tribunal de Contas, ele fez a parte técnica, e eu fiz um parecer favorável ao senhor Osmar Antunes. Origem: presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Assunto: contas da Prefeitura Municipal de Chavantes, exercício de 2013. Interessado: Osmar Antunes. Parecer contrário ao relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A Comissão de Finanças e Orçamentos, nos termos do inciso 1º do artigo 219 do Regimento Interno dessa Casa, exarou seu parecer referente às contas da Prefeitura Municipal de Chavantes, exercício de 2013. Contudo, meu voto é contrário desta monta e elaboro o voto em apartado. Compulsando os autos, ficou evidenciado que o gestor, no desenvolvimento das atividades e responsabilidades do município, levou em consideração as necessidades da população, assim como as normas que norteiam a administração pública. Há que se considere
que o resultado obtido pela administração ao final do exercício 2013 foi positivo, conforme afirmado na defesa do senhor Osmar Antunes. Considerando outro sim, que os esclarecimentos prestados pelo prefeito municipal de Chavantes no exercício 2013 restaram convincentes. Pelo aqui exposto, opino pela reprovação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que julgou irregular as contas da Prefeitura Municipal de Chavantes, exercício de 2013. Este é o parecer. Câmara Municipal de Chavantes, 24 de abril de 2017. Luiz César Pedro Longo, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, gostaria aqui de fazer uso da palavra a respeito desse parecer do Tribunal de Contas. Eu até hoje que eu me conheço, eu nunca vi o Tribunal de Contas dar um parecer favorável a alguma administração. Desde Wilson Bassiti, desde Dr. Paulo, Genésio Betiol, Ana Alonso, sempre não conseguiram atingir os índices, ou seja, 54% da folha. Simplesmente, quando isso aconteceu nas outras vezes, essa Casa de Leis nunca aprovou, nunca foi contra o parecer de um Tribunal de Contas. Coisas que não significam nada, gente. Nós não estamos aqui para julgar o senhor Osmar Antunes e nem o Tribunal de Contas. Nós estamos aqui para ver, analisar tudo que foi de irregular. E se vocês verem o que foi de irregular, não onerou nada aos cofres do município. Nada. E se isso acontecer, não muda nada a votação dessa Casa de Leis, a opinião de cada um dos senhores. Isso cabe ao Ministério Público ou algum denunciante. Depois, vocês não têm que ter medo de represália nenhuma. Porque primeiro, antes das pessoas falarem, eles têm que ler e ver o que está acontecendo. Não que o Felipe seja contra o Osmar ou eu seja a favor. Simplesmente ele tem a opinião dele e eu tenho a minha opinião. Isso é uma democracia. Não vou sair daqui amanhã ou depois a hora que nós sair daqui, não vai impedir nada que a gente saia e tome uma cerveja, alguma coisa juntos. Outra coisa, o Osmar Antunes foi o único prefeito que eu vi até hoje, desde quando eu estou em Chavantes, vir aqui na Câmara Municipal fazer uma prestação de contas como ele fez aqui, passando o governo de 2013 a 2016 nas mãos do Márcio Burguinho aqui. Foi o único prefeito que abriu as portas da prefeitura para fazer a transição de mandato 2 meses antes de terminar o mandato dele. Ele autorizou o Márcio Burguinha entrar com todos os seus secretariados e em todas as secretarias para prestar tudo aquilo que era de merecido. Todos aqueles foram lá e reconheceram a administração do Osmar Antunes. Nunca ninguém fez isso. O Osmar fez isso. Outra coisa, o Osmar nesses 4 anos que ele teve, simplesmente, gente, ele pagou uma conta que era de 300 mil reais de asfalto, chegou quase a 1 milhão. Foi para 900 mil reais. E estourou na mão dele. O Osmar Antunes pagou na época do ex-prefeito Genésio Betiol a cesta básica, 1.200.000 reais. Pagou parcelado. Ele teve no mandato dele 3 pessoas que pediram a conta da prefeitura. E ele indenizou todas. Como que vai chegar no final de um mandato com 54%? Como que vai chegar a atingir?
Isso gera como que se diz, gera ano a ano um déficit negativo. Isso é óbvio, gente. Isso é óbvio. Ninguém vai conseguir chegar. Ninguém. E não vai ser o primeiro ano, não vai ser o segundo, não vai ser o terceiro, não vai ser o Márcio que vai conseguir isso. Infelizmente, gente, no país que a gente vive, nessas condições que a gente vive, na crise do país, nós nunca vamos ter. O Márcio já está reclamando. O Márcio já teve 2 milhões de receita a menos já esse ano. Então, quer dizer, gente, o que eu peço aos meus pares é que, primeiro, analisem a pessoa do senhor Osmar Antunes. Uma pessoa íntegra, uma pessoa que nunca, como o Felipe diz, não foi desonesto com o município, não existe nada que prove alguma coisa que ele fez errado nesses 4 anos. Tipo assim, coisas que eu faço, coisas que eu falo, são coisas de pessoas mau caráteres, pessoas de administradores que fazem falcatruas, como a gente está vendo lá em cima no plenário do Senado, do Ministério, do Governo Federal. Então eu quero que vocês sejam bem conscientes. Vocês não estão julgando aqui o sim do parecer do Tribunal de Contas ou não do Osmar Antunes. E não se preocupe com represálias. Nenhuma. Vocês não vão ter nenhuma. Está aí o parecer do Tribunal de Contas, para todos que quiserem ver, o Felipe leu. Vocês vão ver que no fim, os 4 anos vai ser assim. Os 4 anos vai ser assim. E assim vai ser o do Márcio também. Porque as dificuldades são muito grandes. Certo? Então eu peço aos senhores, aos meus pais, que tenham consciência no voto, que sim ou que não, e que a gente prossiga nessa mesma tese de democracia que nós temos na Câmara. Sim, sou do partido do Osmar Antunes, e não nego isso aí, sou do partido do Osmar Antunes, e nunca neguei, e sempre fui. Na primeira vez, quando o Osmar saiu a prefeito, Osmar e Gatão, eu era do lado dele, fui do lado dele. O Osmar perdeu por 91 votos. Na segunda eleição, quando ele saiu, você vai sair candidato? Ele falou, não vou sair. Eu mudei de partido, fui para o PP, fui eleito pelo PP, fui contra o Osmar. O Osmar saiu candidato, perdeu por 21 votos. Essa eleição de 2013, fui contra ele, ele ganhou a eleição. Depois passei por Democratas de novo, por uma opção minha. E se ele sair, coisa que ele não vai fazer mais, gente. O Osmar não é candidato a mais nada. Nada, você entendeu? O Osmar não sai candidato a mais nada. E tem outra coisa, se você tiver dúvida, reprove as contas deles no último ano. Só isso, se você tiver alguma dúvida se ele vai ser candidato ou não. Só isso, senhor presidente. Obrigado. De conformidade com a lei orgânica e o regimento interno, procederemos à votação do parecer PC-001-754/026/13, desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Chavantes referente ao exercício de 2013, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, solicito à senhora segunda secretária que chame os vereadores por ordem alfabética, que os membros digam sim se forem favoráveis ao parecer do Tribunal de Contas e não se forem contra o referido parecer. Também peço que os vereadores se levantem para dar seu voto. Ana Fátima Moreira Pereira. Contra. É sim ou não? Não. É a favor do Osmar, sim, a favor do parecer. Exercício do parecer. Sim ou não? Não, falaram contra. Então é não.
Não. Célio Nascimento da Silva. Não. Daniel Belisário de Oliveira. Não. Hilton de Oliveira. Não. Luiz César Pedro Longo. Não. Luiz Felipe de Paula Jacinto. Pela moralidade, sim. Maicon Henrique Brizola. Sim. Rafael Lopes Garcia. Não. Shirley Aparecida Vieira. Não. Câmara Municipal de Chavantes, Estado de São Paulo. Projeto de lei. Vou dar o resultado. Peraí. Não, quem tá lá, ela vai montar lá pra ler. Não, tá sim ou não? Tá sim. Não, eu já olhei, tá sim ou não? Eu tava lendo aqui, um cappuccino. 10 papéis. No seu, aqui o meu tá assim, ó. Digam sim se forem favoráveis ao parecer do tribunal. Não se forem. Não, mas a Regina pôs um negócio sim ou não. Ela pôs aqui. Aqui é sim ou não? Lá é a favor. Tem que dar um resultado aqui, então? Fala que agora você vai dar um resultado. O resultado final aqui da apuração. Por 2 votos favoráveis e 7 votos contrários ao parecer do Tribunal do Estado de São Paulo, fica as contas do Poder Executivo do exercício de 2013. Aprovado. Os 2 votos favoráveis ao tribunal foi o do Felipe, Luiz Felipe de Paula Jacinto, e do Maicon Henrique Brizola. Solicito à senhora secretária que elabore o decreto legislativo e encaminhe-se a cópia do mesmo às autoridades competentes. Não é minha não, fica do... Não é não, é do César. É do César. É, sua, né? É dele. Câmara Municipal de Chavantes, Estado de São Paulo. Você pôs conta aqui. Projeto de lei número 22/2017. Dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Chavantes, Refis Municipal 2017 e das outras providências. Considerado projeto de lei, considerado projeto de liberação, dia 2/5/2017. Submeto ao plenário o projeto de lei de número 22 de 2017 em única discussão e votação, com os pareceres favoráveis das comissões competentes. Em discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo, em votação. Os favoráveis sentados e os contrários em pé. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação o projeto de lei de número 22 de 2017.
Câmara Municipal de Chavantes, Estado de São Paulo. Moção número 4/2017. Moção de aplauso aos policiais civis que elucidaram o assassinato do jovem Jean Vitor de Mello. Submeto ao plenário a moção de número 4 de 2017, em única discussão e votação, com os pareceres favoráveis das comissões competentes. Em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Luiz César Pedro Longo. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente e aqueles que assistem via internet. Senhor presidente, a gente sabe dessa situação, todo mundo constrangiu a cidade. Está aqui a mãe do Jean, os parentes, e no qual, eu não sei se é de conhecimento, esse processo cabia à delegacia do Paraná, porque de Ribeirão Claro, isso, Felipe, o corpo foi achado do lado do Paranapanema. E como já tivemos aqui alguns casos de homicídios não elucidados, junto com a família, junto com o Felipe, junto com a Vera, com o Adão, a gente consternou essa dor e a gente levou de conhecimento a DIG de Ourinhos, no qual Dr. João Hildes Befa e o Cícero de Aquino, junto com a equipe, junto com o Dr. Rossignoli, André Rossignoli, com a sua equipe, fez um excelente trabalho e dentro de 45 dias elucidaram o crime. E hoje, o verme que fez isso, que tirou a vida de um menino que tinha um futuro enorme pela frente, no qual não só a família, mas a cidade inteira se comoveu com o estrago que esse bandido, esse safado, esse sem vergonha, e espero que ele pegue pena máxima, confie na justiça, ele vai pegar 30 anos de cana. Doa a família, doa quem doer, porque mais dor que essa mãe está sentindo, ninguém sentiu. E muita gente se omitiu. Nesse caso, senhor presidente, muita gente se omitiu. E quando saiu a condenação, todo mundo fez, nossa, será que esse menino fez isso? Isso não é um menino, isso é um monstro. Junto com eles também foi elucidado outros roubos que teve na cidade. Foi encontrado um toca-CD da ABB e mais coisas ainda. E quando passa perto da gente na delegacia, passa com ar de arrogância ainda, que é valente. Então é por isso essa moção, senhor presidente, que eu e Felipe fizemos em reconhecimento aos policiais, aos investigadores, aos escrivãos, os carcereiros da DIG de Ourinhos. E ainda, senhor presidente, falta uma coisa ainda. Falta encontrar a arma do crime. Ele disse onde jogou, mas ainda não foi encontrada. Mas eu tenho certeza, como eu disse há 50 dias atrás ali na tribuna, eu disse que o assassino ia ser colocado na cadeia. Eu tinha certeza, porque eu confio no serviço do Cícero, do Dr. João e da Polícia Civil e Militar. E eles colocaram esse vagabundo na cadeia. E tomara que apodreça, tomara que matem ele na cadeia. Tomara que matem ele na cadeia. Para as pessoas sentirem na pele
o que é sentir perder um filho de bem, um moleque trabalhador, um moleque exemplar. Eu passei com a família, com o pai, com a mãe, com os tios, com o primo, todos esses dias junto. Eu sei o que eles passaram. Me arrepia, senhor presidente, falar quando eu falo do Jean. Mas não ficou impune. E ainda tem a justiça divina ainda. Hoje eu peço, senhor presidente, que Deus dê o conforto para a família, que Deus dê bastante força para eles se sustentarem, pai e mãe, uns aos outros, e junto com os familiares se apoiarem para prosseguir na vida. Porque eu acho que não há dor mais triste no mundo do que perder um filho. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Ninguém mais querendo discuti-lo em votação. Os favoráveis sentados e os contrários em pé. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação a moção de número 4 de 2017. Senhor presidente, não há mais matéria. Nada mais havendo a tratar, passamos ao tratamento das explicações pessoais. Os senhores vereadores terão 1 minuto para suas inscrições. Encontra-se escrito para fazer uso da palavra. Com a palavra, o nobre vereador Luiz Felipe de Paula Jacinto. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente. Senhor presidente, eu gostaria de fazer apenas deixar registrado que nós tivemos hoje a visita dos alunos da escola técnica que tem em Chavantes, e eles... achei muito interessante o que eles disseram, pois foi aberto concurso para vagas de estagiários na administração, na prefeitura, em várias áreas. E não sei por qual razão não foi loteado vaga para a RH, Recursos Humanos, o qual é o único curso que temos em Chavantes, pois sabemos que não temos faculdade, não temos escola técnica, e essas aulas são ministradas no Olegário Bueno, que é cedido o espaço para a ETEC. Então, gostaria de deixar registrado para o senhor prefeito, se ainda houver possibilidade de realizar a abertura dessas vagas, ou que fique alertado para que nas próximas vezes ele não se esqueça desse curso. Uma parte ao nobre vereador Luiz César Pedro Longo. Obrigado ao nobre vereador Luiz Felipe. Eles também, senhor presidente, nos fizeram uma reivindicação aqui, se há possibilidade da cozinha piloto fornecer merendas a 40 alunos, e são 40 alunos, se há possibilidade de fornecer a merenda para eles, pode ser na parte da tarde, porque lá eles têm fogão, tem tudo, entendeu? São 40 alunos só. Eu gostaria que o senhor presidente ou o representante do prefeito na casa só notificasse o prefeito. Lógico que a gente também tem livre-arbítrio, é isso. Caso, se ele não fizer, prometi para ele que na próxima a gente faria uma indicação aqui, para ver se a gente consegue isso aí para ele.
E esse fato que o Felipe fez aí, essa ressalva que ele fez aí é muito importante, porque é o único curso que a gente tem na cidade e não abre vagas, fica complicadinho, né? Obrigado, senhor vereador. Eu que agradeço. Obrigado, senhor presidente. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, convoco os senhores vereadores para uma sessão extraordinária a realizar-se no dia 15 de maio de 2017, às 21h45, no recinto da Câmara Municipal de Chavantes, para tratarmos dos assuntos em pauta. Dou por encerrada a presente sessão.